Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Tô feliz que você tá aqui. Pega já esse devocional, manda para todo mundo. Você é um missionário da internet, um entregador de esperança. E hoje o texto é Romanos, capítulo 11. Encerramos ontem o capítulo 10, versículo 1. E eu quero ler com vocês. O texto diz assim: Romanos, capítulo 11, verso 1. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou, verso 2, o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que as escrituras dizem a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, verso 3, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram agora me tirar a vida. Mas qual foi a resposta divina? Verso 4, foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Olha só, o tema desse devocional é: Deus sempre preserva para si um remanescente fiel. Ao longo de toda a história bíblica, Deus sempre reservou para ele um remanescente fiel. No tempo de Noé, a Bíblia diz que não havia nenhum homem que fosse justo, mas Deus reservou Noé. Ao longo de toda a Escritura, você vai ver Deus preservando e reservando para ele um remanescente fiel. E hoje eu pergunto para você, você faz parte desse remanescente fiel? Porque nós vivemos em um mundo mau, em uma cultura caída, numa sociedade depravada. Nós vivemos no meio de gente que só pensa em si, individualista, egoísta. Nós vivemos no meio de uma cultura completamente imoral. Nós vivemos no meio do hedonismo, onde as pessoas estão buscando o prazer, o descanso, a segurança e a estabilidade de vida a qualquer custo. E no meio de toda essa bagunça, existe um remanescente fiel. Existe um povo que continua amando a Deus sobre todas as coisas. Existe um povo que continua priorizando o reino de Deus. Existe um povo que continua amando a igreja de Jesus. E existe um povo que continua amando a palavra de Deus. E eu pergunto para você, você faz parte deste remanescente fiel que Deus reservou para si? Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas e a primeira delas é: as circunstâncias nem sempre revelam o que Deus está fazendo. Quando Paulo olha para Israel, parece que a maioria havia rejeitado Jesus. A impressão é que o povo abandonou a Deus. A impressão é que o plano de Deus fracassou. Essa é a impressão quando você olhava para Israel. Quando você olha para os dias de hoje, parece que Deus tirou a mão da igreja. Parece que Deus tirou a unção dos pastores. Parece que a igreja de Jesus está perdida, está acabando. Parece, mas o que eu aprendo aqui é: as circunstâncias nem sempre revelam o que Deus está fazendo. Sabe, Deus não está acabando com as igrejas, Deus não está tirando a mão das igrejas, Deus não tirou a unção dos seus pastores, pelo contrário, Deus está santificando a sua igreja, Deus está purificando a sua igreja, Deus está pegando tudo que estava antes em oculto, trazendo as claras, Deus está separando o joio do trigo. É isso que Deus está fazendo, Ele está purificando a sua igreja. Então, não interprete as circunstâncias a partir da sua visão, interprete as circunstâncias a partir daquilo que a palavra de Deus diz. A segunda coisa que eu observo aqui é que Deus continua trabalhando quando parece que tudo parou. Mesmo quando parece que tudo parou, Deus continua agindo, Deus continua fazendo, e o apóstolo Paulo vai dar testemunho disso. Olha, eu sei que para vocês parece que Israel se perdeu, parece que Deus abandonou o seu povo, mas eu sou prova, eu sou uma prova fiel, uma testemunha fiel. A minha vida, o meu ministério está aqui para testificar. E ele vai dar o exemplo de Elias, que também pensou que estava sozinho, mas
na verdade, Deus havia separado 7.000 homens que não haviam se dobrado, que não haviam se prostrado a Baal. Deus continua fazendo. E a prova disso é a primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma igreja com 114 anos de história, um testemunho ilibado. A prova disso é a Convenção Batista Mineira, uma instituição centenária, sólida, a Convenção Batista Brasileira, a Rede Batista de Educação, sabe? Uma instituição cristã, genuinamente cristã, sem nenhuma mancha, ilibada, sem nenhum mau testemunho. Então Deus continua agindo, Deus continua usando homens, mulheres, pastores, líderes, Deus continua abençoando igrejas. A terceira coisa que eu observo aqui é Deus sempre preserva pessoas fiéis. Nos dias de Elias, parecia que não tinha mais ninguém. Elias até pensou que só houvesse ele. Mas Deus havia reservado e preservado pessoas fiéis. A minha oração é que você seja alguém fiel que o Senhor está preservando. A minha oração é que você faça parte desse remanescente fiel. Por isso, a quarta coisa que nós aprendemos aqui é que fidelidade vale mais do que popularidade. Aqueles 7.000 não eram homens famosos, mas eram homens fiéis. Noé talvez não fosse famoso no seu tempo, mas ele era fiel a Deus. Deus não está buscando homens e mulheres famosos. A igreja se cansou de líderes famosos. Sabe, o evangelho está formando homens fiéis. Deus está à procura de homens fiéis. A palavra diz que aquilo que se espera dos seus é que eles sejam fiéis. A nossa fidelidade, ela deve ser dada a Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que não haja publicidade, likes, seguidores, nós devemos ser fiéis a Deus. Mesmo que ninguém esteja vendo, a nossa fidelidade ao Senhor, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu quero te perguntar, não se você tem sido fiel ao seu chefe, não se você tem sido fiel àquilo que você foi contratado para fazer, não se você tem sido fiel ao seu cônjuge, mas se você tem sido fiel a Deus. E não só nos momentos onde todos estão olhando para você, mas principalmente quando você está sozinho. Quando não tem ninguém olhando, você permanece fiel ao Senhor? Essa é a pergunta base, porque se você não é fiel a Deus, você não consegue. Por mais que você queira ser fiel ao seu cônjuge, você não consegue. Por mais que você queira, você não consegue ser fiel aos seus amigos. Por mais que você queira, você não consegue ser fiel às pessoas. A sua fidelidade às pessoas é proporcional à sua fidelidade a Deus. Por isso eu quero perguntar para você, hoje você precisa crescer em fidelidade ao Senhor? Porque eu quero orar nesse sentido, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos acrescente a justiça dele, a santidade dele e a fidelidade dele, que ele nos sustente em nossa fidelidade, que sejamos constantes e perseverantes na nossa fidelidade ao Senhor. Vamos orar, Pai? Nós pedimos ao Senhor que nos conceda mais da sua santidade, mais da sua justiça, mais, Senhor, nós pedimos ao Senhor mais fidelidade, nos ensine a sermos pessoas fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis aos teus preceitos, fiéis aos teus princípios e valores, fiéis aos teus mandamentos e ordenanças, meu Pai. E que como consequência dessa fidelidade ao Senhor, nos ajude também a sermos fiéis a todos que estão ao nosso redor. Nos capacite, nos ensine a sermos constantes e perseverantes. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Você já se inscreveu nesse canal? Se inscreva agora, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. O mais importante, manda para todo mundo, porque você é um missionário da internet. Um grande abraço, família. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.